pastor. Queridos, vamos então à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Eu prometo não me estender muito. Capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 4. Se tivesse tempo, eu gostaria de ler com vocês todo o capítulo 2, mas não é possível. Até porque ficaria cansativo. Então vamos ler algumas partes dele. Versículo 4. Versículo 4, versículo 5. Depois vamos soltar para os versículos 15 e 21. E depois eu vou citando outros textos desse capítulo mesmo. Está escrito assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 15. Estes não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Vamos parar por aqui para a gente dar uma sequência. Uma das perguntas que às vezes a gente recebe, tanto aqui na igreja, de pessoas que a gente conversa, como fora da igreja da Reviver, é como é que a gente poderia classificar a Reviver? Se é uma igreja tradicional, pentecostal, neopentecostal. E a gente conversando com o reverendo, a gente estava analisando o que é que se diz, quais são as características de uma igreja pentecostal, das tradicionais. E conversando, a gente encontrou um livro de William Menzies e Robert Menzies chamado No Poder do Espírito. E William Menzies enumera 8 características de uma igreja pentecostal. E olhando as 8 características que ele define, nós encontramos todas elas na nossa igreja. Então entendemos que a nossa igreja, além de sermos de tradição pentecostal de fato, ela é pentecostal porque ela enfatiza as características pentecostal. Mas colocamos nela também a contemporânea. Então, quando pensamos na nossa igreja, somos uma igreja pentecostal contemporânea. Contemporânea por quê? Por causa da nossa linguagem, do nosso jeito de ser igreja, da nossa percepção de uma certa contextualização para os nossos dias. A nossa igreja ela tem uma característica própria, que de certa forma é diferente de algumas igrejas pentecostais mais tradicionais, mas na sua essência teológica, na sua pregação, no seu louvor, no seu culto, na sua liturgia, ela é pentecostal. Mas aí vem a pergunta, então o que é que nos identifica, o que é que a gente poderia usar como base para dizer que somos pentecostais? Ou então, o que de fato identifica uma igreja como pentecostal? E a gente então vai para a Escritura. Por quê? Porque uma igreja pentecostal é uma igreja que tem a igreja primitiva como uma igreja modelo, que olha para Atos dos Apóstolos e entende-se como continuidade daquela igreja. Estamos vivendo os Atos 29. Portanto, aquilo que se viveu no Pentecoste não foi algo exclusivo à igreja primitiva. É algo que nós podemos vivenciar hoje. Por quê? Porque somos continuidade dessa igreja. Digamos, Atos, essa história é a nossa história. As missões deste povo é a nossa missão. O que eles viveram, nós podemos viver hoje. A ordem de ir pelo mundo dada a estes continua para nós hoje. Se a missão de ir para o mundo continua, então o poder que vem do alto, como capacitação para ir, também continua. Mas, pensando aqui em Atos, que temos uma igreja modelo para nós, porque entendemos que a igreja apostólica foi uma igreja pentecostal carismática, uma igreja em que a realidade do Espírito é viva, é real.
uma igreja com vida, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito. Mas vamos lá, pensar em 3 pontos, porque o tempo vai embora. Atos 2 diz que estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente veio um vento que encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e viu sobre eles línguas como que de fogo, que o Espírito os concedia. Todos foram cheios do Espírito. Só que nesse contexto da festa do Pentecostes, que é uma festa judaica, tinha naquele dia muitos judeus que vieram das várias partes do mundo, do Império Romano, para celebrar aquela festa. E quando então se ouviu o som do que estava acontecendo no cenáculo, diz a palavra que o povo que estava celebrando a festa judaica do Pentecostes ficou maravilhado. Por quê? Porque percebeu que aqueles homens falavam línguas que eles conseguiam entender. Falavam da maravilha de Deus a partir das línguas que eles falavam na região que eles moravam. E então começaram a perguntar o que está acontecendo. E alguns precipitadamente disseram: olha, esses homens estão embriagados. Eles estão embriagados. E então Pedro vai se levantar no versículo 14, no versículo 15, e vai dizer: ó, varão judeus, esses homens não estão embriagados a estas horas do dia, 9 horas da manhã, como vocês dizem. A expressão a esta hora do dia, que é 9 da manhã, é uma referência ao quê? Aqui naquele momento, aquela hora, não era uma hora já de estar alimentado, de comer, tomar, por exemplo, café da manhã. Eles dizem: se nem alimentar-se ainda estavam no horário, como é que já estarão embriagados com vinho? Não, eles não estão embriagados com vinho. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia, de uma palavra, de algo que está escrito no livro de Joel, de algo que está escrito em um livro que Deus falou através de Joel, num dos rolos. E aqui está talvez a primeira característica de uma igreja verdadeiramente pentecostal. O que é? Pedro, para justificar a experiência pentecostal que ele estava vivendo, ele vai para a Escritura. Ele fundamenta aquela experiência na Escritura. Ele vai dizer: olha, o que estamos vivendo aqui não é fruto da embriaguez, é fruto do quê? Do cumprimento de uma promessa. Em outras palavras, ser pentecostal é ser uma igreja, é ser um cristão fundamentado na palavra, fundamentado na Escritura. Nós cremos em experiência com o Espírito, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos que Deus faz coisas poderosas em nosso meio, mas toda a experiência que nós vivenciamos, ela deve ser baseada, fundamentada naquilo que está escrito, a palavra de Deus, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivenciamos. Só fizemos isso porque nós cremos que a palavra nos ampara. O Espírito Santo jamais vai contra a palavra, porque a palavra foi inspirada por Ele. Por isso, ser pentecostal é ser bíblico, é ser escriturístico. É isso que Pedro está fazendo. O que estamos vivendo aqui é o cumprimento de uma promessa. É algo que está escrito. Por que é que nós incentivamos que nós nos enchamos do Espírito Santo? Porque está escrito. Por que é que nós cremos que os dons continuam ainda hoje? Porque está escrito. Por que é que nós cremos que Deus pode fazer coisas extraordinárias ainda hoje? Porque está escrito. A Bíblia é um manual nosso de regra, de fé e prática. A nossa fé e a nossa prática deve ser conduzida pela palavra de Deus. Eu estou aconselhando um casal, ela talvez vai me ouvir, e uma das coisas que eu mais falo para ela é: a nossa vida não deve ser norteada por profecias, mas pela palavra. Por quê? Porque profecia não deve ser norte, porque o profeta, ou então quem tem o dom, pode errar ao entregar a mensagem.
Segundo, ela pode ser falsa. Agora, a palavra é infalível. A palavra, ela é eterna. A palavra, ela tem os princípios para nortear a nossa vida. Cremos em profecia, mas acima de qualquer profecia está a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso é ser pentecostal. Mas a segunda verdade aqui qual é? É quando você lê Atos 2. Eles são cheios do Espírito. O Espírito vem sobre eles. Então ser pentecostal é ser fundamentado na Escritura. Mas ser pentecostal é também ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque em Atos 2 diz a palavra que o vento soprou, encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Ser pentecostal não é só no discurso. Ser pentecostal não é dizer, Deus fez lá em Atos 2 e ficou para eles. Não. Ser pentecostal, aquilo que aconteceu em Atos 2, podemos vivenciar hoje no presente. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2 não foi exclusivo. Por quê? Porque quando Pedro vai interpretar a promessa que eles viviam, ele vai dizer, olha, esta promessa do Espírito Santo é para vocês judeus, vossos filhos e todos quanto o Senhor chamar. E o que nós entendemos? Que nós não estávamos lá, mas nós também fomos chamados por Deus. E se Deus nos chamou, se Deus nos convocou, então o derramamento do Espírito Santo é para hoje, é para mim, é para você, é para a atualidade. Portanto, pentecostal, que é pentecostal, ele é bíblico, mas ele também busca o poder do Espírito Santo, se enche do poder do Espírito Santo. Sabe qual é a terceira verdade aqui? É que quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles falam em línguas. E os homens que estão ali ficam espantados. Por quê? Porque eles conseguem ouvir eles falar em línguas, a língua deles. E aqui os acadêmicos se questionam se o milagre aqui no Pentecoste ocorreu na audição dos ouvintes. Digamos, eles falavam o que eles falavam normal e o ouvinte ouvia na língua dele, ou se o milagre ocorreu no fato de que eles falavam uma língua que eles nunca tinham estudado. Independentemente de qual for a linha que os acadêmicos vão seguir, todos eles têm uma conclusão: aqui acontece o milagre. O que é isso? Esses cristãos em Atos estão vivendo o milagre, experimentando o milagre. Uma igreja pentecostal é uma igreja que acredita, que enfatiza que Deus ainda faz milagres. Nós oramos por cura, por quê? Porque cremos que Deus pode curar. Cremos em dons de cura, sim. Nós não vendemos cura, não vendemos milagre, mas uma coisa nós temos certeza: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem poder para curar, para libertar, para salvar. Ele faz o impossível. E a quarta verdade aqui, sabe qual é? É que depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, ele vai se defender do que estão acusando. Depois que ele defende, ele começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar, ele vai pregar o que é? Varãos, Jesus o Cristo, o Nazareno, o inocente, o justo, sem pecado, foi enviado pelo Pai, e vocês o mataram, sendo inocente. E Pedro vai pregar uma mensagem cristocêntrica. O que é isso? Jesus era o centro da pregação de Pedro. Olha, ele prega e começa relacionando Jesus com Israel, como sendo o Messias que Deus havia prometido, como sendo o Cristo ungido que Deus havia falado, como sendo a semente que esmagaria a serpente, como sendo o profeta que viria maior do que Moisés ou semelhante a Moisés. Mas quando veio, ele viveu sem pecado, ele não errou, ele não falhou, mas mesmo assim o crucificaram. Morreu na cruz,
Mas a morte não o deteve. No terceiro dia, as mulheres foram para o túmulo e chegando lá, procurando o corpo do morto, não encontraram, porque o anjo disse para ela: porque estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está morto, a morte não o deteve, ele ressuscitou. Ele está vivo, está entre nós, porque Ele vive para todo sempre. E Pedro continua: pelo que Deus o exaltou, foi para o céu e agora está à destra do Pai. É como que se Pedro estivesse cantando para nós Filipenses 2, sendo Deus, você chegou a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, se humilhou, se fez servo, se fez homem, e como se fez servo, obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu o nome acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe o que é isso? Aqui está a quarta característica do Igreja Pentecostal. O quê? Sua mensagem é cristocêntrica. Sua pregação, seu tema central é Jesus Cristo. Sua pregação, o tema central é Cristo. Na adoração é Cristo. Na oferta é Cristo. Na comunhão é Cristo. No altar é Cristo. Cristo é o ungido que viria. Cristo viveu sem pecado. Cristo morreu na cruz. Cristo ressuscitou. Cristo foi para o céu. E brevemente Cristo voltará para nos buscar. Esta é a verdadeira pregação pentecostal. Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. É por isso que podemos dizer que somos pentecostais. Porque ser pentecostal é colocar Cristo no centro, mas sempre auxiliados pelo poder do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito para testemunhar Jesus Cristo. E eu encerro aqui porque meu tempo foi embora. Depois que Pedro prega isso, ele faz um apelo. Ele diz: arrependam-se enquanto é tempo. E aqui está a quinta característica de uma igreja pentecostal. O quê? É uma igreja que apela para o arrependimento, que apela para o quebrantamento, que apela para o encontro com Deus. Pedro prega, depois que ele prega, seu intuito final qual é? É convocar os homens, dizer: olha, vocês são pecadores, condenaram Jesus Cristo, mas arrependam-se, é tempo de arrependimento. Pedro é considerado por muitos pentecostais como o quê? Como o primeiro pregador pentecostal. E a pregação pentecostal apela para isso, para o quê? Para o arrependimento, porque somos pecadores, não há um justo sequer, todos pecamos. Se dissemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas há uma chamada, o quê? Se nos arrependermos, Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele é fiel para nos perdoar. Portanto, a pregação pentecostal apela para o arrependimento, apela para o quebrantamento, apela para o encontro com Deus. É por isso que é muito comum em nossos cultos, no nosso meio, fizemos o quê? Pregação. No fim dela, apelo. Apelo. Por que o apelo? Porque queremos dar a oportunidade de arrepender-se publicamente, de confessar Cristo publicamente. Isso aqui significa que se converteu? Não, mas não perderemos a oportunidade de dizer: é tempo de se arrepender, é tempo de mudança, é tempo de quebrantamento, é tempo de se encontrar com o Senhor. Sabe o que aconteceu? Nesse dia que Pedro pregou, 3 mil pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, continuaremos apelando ao arrependimento, continuaremos apelando ao quebrantamento, continuaremos apelando à necessidade do encontro com Deus, do encontro com o divino, do encontro com o Criador. Coloca-se em pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus.
Enche esse lugar. Depois desta palavra, antes de nós orarmos pela editora, pela liderança da editora e pelo lançamento do livro e pelo Israel, nós não podemos deixar de experimentar um pouquinho daquilo que Deus falou, que também é para os dias de hoje, através da mensagem. Ele não mudou, Ele está aqui. Então eu quero convidar os corajosos para sair do seu lugar. Faz tempo que eu não faço isso. E vir aqui diante do altar. Nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. Mas venha rapidinho, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar.